Mas tu tava comendo almoço agora, mas já é uma boa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação, a desmistificação daquela dificuldade, né? Sobre a questão da formação do mestrado, do doutorado na nossa área, com o professor Jorge Bezerra. Daqui a pouco ele está por aqui. Boa noite, Luan, seja bem-vindo. Deixa eu só apagar aqui o resto. Boa noite, Richard. Hoje com o professor Dr. Jorge Bezerra, foi meu professor na faculdade. E vai ser uma honra poder estar falando aqui com ele hoje. Sejam bem-vindos, comentem, convidem os colegas, né? Manda aí o aviãozinho para o pessoal ir entrando. Vai ser um bate-papo muito legal sobre a questão do nosso ingresso nos mestrados, doutorados. Ele vai tirar muitas dúvidas, perguntem muito. Boa noite. Glad Trainer, boa noite. Espero que vocês estão me ouvindo bem. A imagem tá bem, tá travando. Melhorou um pouquinho. Só vou esperar o professor Jorge Bezerra entrar para convidá-lo. Boa noite, Álvaro, sempre aqui conosco, nos acompanhando. Olá, Denilson, bem-vindo. Obrigada, personal. Vamos lá. Meu Side Story, Ludmila, bem-vinda. Já chegou por aí, não foi? Vai caducar hoje com o papai, né? Vamos lá. Boa noite, Trahuda. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chamando o pessoal aí, o professor Jorge já entra. Gente, só enquanto ele não chega, eu vou aí lembrar para vocês. Acessem o site do CREF, se liguem lá nas informações, tem muita informação nova, não só no site, como também no Instagram. Boa noite, Alex. Professor Jorge, acho que entrou, deixa eu ver aqui. Professor Públio está aí com a gente também. O professor Jorge aqui, achei. Esqueçam do Claro Clube também, tá? Tem um monte de desconto bem legal lá. Acessem lá no site para ver quais são os estabelecimentos conveniados com o CREF. Cheguei. Chegou! Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Lúcia? É um prazer estar aqui com você, Tudo ótimo. no nosso O querido prazer CREF. é todo nosso. Todo nosso. Já quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui batendo um papo sobre esse tema maravilhoso, né, com a gente. Acho que muitas dúvidas vão surgir. Professor, inicialmente, né, a gente tem gente de todo o estado aqui. Eu vou pedir que o senhor se apresente, né, quem é o professor Jorge Bezerra, como foi que entrou na educação física, quais as suas atuações, qual a sua intervenção atual. Fala um pouquinho aí pra gente. Poxa vida, diante da idade você pode ver que é uma longa história, né? Mas Adoro. Essa história eu eu vou conheço, mas eu tentar, acho que as pessoas vão gostar de conhecer também. vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu, na verdade, estudava ensino médio, naquela época profissionalizante, era obrigatório, e eu já estava bem encaminhado para cursar engenharia eletrônica. Mas, paralelo a isso, eu era atleta de ginástica, naquele tempo, ginástica de solo, que virou ginástica olímpica, hoje ginástica artística. E, Uhum. em determinado momento, a ginástica assumiu a dianteira das minhas intenções
E eu entrei na educação física pensando em ser técnico de ginástica. E ao entrar, eu descobri que a educação física era muito mais do que ser técnico de qualquer coisa. E me apaixonei pela educação física no sentido amplo. E, de tal forma, eu mal concluí o curso, no semestre seguinte eu já virei professor universitário. É claro que naquele tempo não tínhamos a Universidade de Pernambuco, e aí, paralelo a ser professor na Escola Superior de Educação Física, da hoje UPE, eu era professor de escolas de grande porte, escolas de pequeno porte. Mas só para você entender a razão disso tudo, porque que eu me apaixonei por educação física, aos 15 anos de idade, eu já era professor em 5 escolas. Naquele tempo não tinha sequer a regulamentação da profissão, né? Então, qualquer ex-atleta, qualquer atleta assumia posições de professor de educação física, embora que eu fui dar aula de educação física mesmo, ou ministrar a educação física, já bem depois de formado, muito mais para viver a experiência de ministrar aula de educação física. Porque minha vida toda foi trabalhando especificamente com esporte, com ginástica artística hoje. Então, essa ginástica artística me trouxe para a educação física, eu fiquei nela a vida toda, até que, em 2005, eu resolvi fazer curso de mestrado em ebiatria. E por que ebiatria? Porque eu passei 25 anos pensando em só fazer mestrado em educação física. Não em educação física, só fazer mestrado em ginástica. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Você fazer formação em estrito senso, não dá para escolher efetivamente uma atividade exclusivamente. Você tem que fazer dentro de uma área. E aí eu digo a todos, inclusive digo para minha filha também, para todas as pessoas, que você vai fazer estudo de mestrado para aprender a estudar, aprender a ser pesquisador. Depois você faz doutorado em algo que você possa efetivamente se aprofundar um pouco mais. Porque estudar efetivamente o que quer, só depois que você vira doutor e você tem total autonomia para estudar uma linha específica. Então, isso é o que eu tenho feito hoje. Eu ainda estou ministrando aula na graduação, eu tenho 41 anos de ESEF, mas depois que concluí o doutorado tardiamente, eu me aproximei também na formação pós-graduada, e especialmente no estrito senso com formação em mestrado e doutorado, que é o que eu estou fazendo com mais intensidade agora. Para enxugar, eu penso que dá para parar por aqui e a gente vai conversando aos poucos. Tem muita coisa, muito assunto. Mas, assim, é sempre um prazer poder ouvir essas histórias. Tive a honra de ter estudado, né, professor com o senhor. E, assim, eu vejo aqui a quantidade de profissionais. O Rodrigo, grande professor Jorge, o Wallace, grande professor. Teve um aqui que foi seu aluno na SES. E, assim, é uma honra, né, poder ouvir. A Dani de Cássia aqui, ó, muita admiração pelo professor Jorge. O Wallace dizendo que o senhor merece todo o respeito. Então, assim, eu acho que, não só eu, acho que é um monte de tiete aqui. É uma linda trajetória de se ouvir. Eu acho que todos os seus alunos têm esse, eu acho que todos que passaram, que foram seus alunos, têm essa percepção. Professor Jorge, a gente entende era bem mais complicado, né? Eu acho que até lá em 2005 o senhor fez um mestrado em ebiatria e a gente ainda não tinha um mestrado específico da educação física, mas que era uma área que se associava e tinha aplicabilidade com a nossa intervenção. E hoje a gente tem, né, essa possibilidade aqui, essa facilidade aqui em Pernambuco, a NAESF, né, essa parceria com o FPB também. Fala um pouquinho para a gente em relação a como funciona. Vamos desmistificar essa assim, que muitas pessoas acham que é impossível, que não conseguem. O que o senhor teria para falar para a gente aí sobre isso? Ah, que bom, Nilúcia. Que bom que você deu o norte aí dessa nossa conversa, até porque, como eu disse, eu passei 25 anos pensando em fazer mestrado em educação física, mas queria somente em ginástica. E isso, na verdade, até hoje não existe. Não vai existir, porque não é por aí a formação estrito sensu. Eu preciso inicialmente dizer que, nessa minha trajetória, o que eu mais ouço atualmente é muitos profissionais dizerem, não, eu fiz pós-graduação. Mas quando se fala eu fiz pós-graduação,
90% está se referindo a fazer um curso de especialização. Então, é preciso que as pessoas compreendam que os graus de ensino, ele tem a educação infantil, o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, isso é educação básica. Depois tem a graduação no ensino superior, aí depois tudo que for feito depois da graduação vira pós-graduação. Só que tem pós-graduação lato sensu, que são os cursos de especialização, que a grande maioria das pessoas fazem, e depois tem a formação estrito sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado. Aliás, eu faço um reforço, inclusive, para os que pouco ouvem essa nomenclatura. Muitos profissionais fazem, depois de um doutorado, fazem um pós-doc fora do país, um pós-doc no próprio país, mas pós-doc são estágios pós-formação doutoral. Não caracteriza também um novo título, um novo nível de formação acadêmica. Então, a formação acadêmica, graduação, ela vem especialização, mestrado e doutorado. Então, você terminou, virou especialista, mestre ou doutor. Pronto. Agora, você pode fazer várias vezes curso de... Na verdade, não é um curso, é estágio pós-doutoral. E aí você terá, evidentemente, uma especialização adicional após um doutorado. Isso é importante saber. Agora, quanto à formação de educação física aqui no nosso estado, eu diria que nós tivemos um privilégio muito grande de receber receber de volta para casa o professor Mauro Barros, que botou na cabeça de que a região Nordeste teria que ter um curso de mestrado em educação física também. Porque nós tínhamos que sair para o sul do país para fazer o curso de mestrado, que na região não tinha. Aí trouxe para cá, nós começamos juntos, eu fazendo meu mestrado em ebiatria, e ele já como meu orientador, e a gente se juntou à experiência de quem já tinha uma idade um pouco maior, com a juventude disposta a criar algo novo aqui para o nosso estado. Então, com tantas idas e vindas, nós conseguimos, em 2008, aprovar uma APCN, que é isso que dá, que é a proposta para a criação de um curso de mestrado, um curso de estrito sensu, mestrado e doutorado. Essa APCN foi aprovada em 2008, começamos na UPE-UFPB. Fique à vontade, se quiser me interromper a qualquer momento. Não, problema. Era só para perguntar, se o senhor está me ouvindo bem, que está travando um pouco aqui para mim. Eu não sei se é só para mim, se é o senhor, se é a minha internet. Está me ouvindo bem? Está cortando alguma coisa? Eu estou lhe ouvindo muito bem e eu acredito que você esteja me ouvindo também, mas esse corte também acontece comigo de vez em quando. Ele dá um corte, mas imediatamente retorna. Viu? Se em algum momento você sentir que foi muito longo o corte, você me avisa que aí a gente retoma sem nenhum problema. Bom, então em 2008 nós começamos um curso que nós chamamos, na verdade não é um curso, é um programa, é o Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, UPE e UFPB. Isso foi um sucesso tanto na nossa região e a qualidade do programa foi tão forte que 5 anos depois nós conseguimos implantar o doutorado. E só para você ter uma ideia, em 2011 eu fui para Santa Catarina fazer o meu doutorado, porque nós não tínhamos na nossa região um curso de doutorado, porque o único programa existente era o programa aqui da UPE, UFPB. Então, as pessoas às vezes acreditam que é algo assim difícil, muito distante, mas hoje não é nada disso. Não é nada disso. É muito simples, é muito perto de nós. Hoje, além da UPE e o UFPB, nós temos programa na Federal de Pernambuco também. Nós temos programas em outras 5 cidades capitais do Nordeste. Nós temos programa em Sergipe, temos programa no Rio Grande do Norte, programa no Maranhão. Já temos programa na Bahia também. Então, existem muitos espaços. Antes, a concorrência era uma coisa gigantesca, era 100 candidatos para 18, 20 vagas. Hoje já está uma proporção muito próxima de 2, no máximo 3 para 1 vaga. Ou seja, é algo extremamente... Diminuiu bastante. Diminuiu bastante. E a qualidade do curso continua a mesma e naturalmente melhorando cada vez mais, porque os programas de pós-graduação, eles têm um controle rigoroso de qualidade, né?
Não é um curso de graduação que, para ele perder o seu funcionamento, é preciso muito tempo e acontecer uma avaliação de bastante tempo, mas a pós-graduação não. Eram de 3 em 3 anos, agora passaram a ser 4 anos, de 4 em 4 anos. O curso que não tiver qualidade suficiente, ele é fechado. Então, um filtro muito forte para a manutenção do programa. Isso não quer dizer que para a entrada do aluno o filtro é rigoroso tanto assim. Já não mais. Justamente por isso, porque a quantidade de programas que estão acontecendo no Nordeste já diminuiu bastante a demanda para cada programa. Então, nós temos um programa aqui em Recife, além do programa da UPE e da Federal, nós temos um programa de pediatria, que aceita profissional da educação física, tem um saúde do adolescente na Federal de Pernambuco, que também aceita estudante de educação física, tem um programa de ciências da saúde, da Faculdade de Ciências Médicas, também da UPE, que também aceita profissional de educação física. Então, os profissionais de educação física, eles estão agora com espaço aberto em diversos cursos. Isso sem contar que aqueles que são da aula de educação física propriamente dita, nós também temos turmas do mestrado profissional, que é um programa que é da Universidade de São Paulo e que a ESEF é polo, aqui também, a Universidade de Pernambuco. Bom, eu vou dar uma paradinha para poder a gente ter espaço para perguntas também das pessoas que estiverem interessadas, e você fique à vontade. Eu estou vendo assim que expandiu bastante, né, Jorge, essas possibilidades aqui. Realmente, eu me formei em 2004.2 e aí, assim, desde então, na época, iniciou na ESEF, depois a Federal veio, e assim, hoje a gente vê as diversas possibilidades. Então, provavelmente por isso até essa concorrência, porque eu lembro que lá atrás a concorrência era bem complicada para o ingresso, e hoje, assim, eu vejo que muitas pessoas não buscam, né, talvez por observarem essa dificuldade, e aí a gente vê que as possibilidades agora só aumentaram e só nos dão condições realmente de alcançar, né, essa possibilidade, tanto do mestrado quanto do doutorado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem perguntas. Eu acho que as pessoas estão tão curiosas, prestando atenção como eu estava, que nem fizeram perguntas. Eu acho que não. Só Ludmilla, Estados Unidos na área com pétalas rosas e o Wellington Lima, não sei o comentário. Não entendi também. Mas deixa eu só adiantar outra coisa para você. Hoje, nós temos uma grande quantidade de profissionais de educação física direcionando a sua atuação profissional para a academia, para atividades específicas mesmo na área de saúde. A partir da criação do curso de bacharelado, isso foi uma tendência natural diante da própria exigência do mercado, vamos assim dizer. Mas, em função disso, o que acontece? O aluno mal se graduou, ele está direto no mercado de trabalho. E, naturalmente, isso é típico do ser humano, quando o retorno profissional, financeiro, ele é imediato, ele, de repente, deixa de lado um pouco a continuidade da sua formação. Então, isso é algo que a gente precisa ficar atento, e aí eu falo para, naturalmente, muitos profissionais da educação física aqui, há espaço, há possibilidade, um curso de mestrado não é um curso similar a um curso de graduação que vai exigir de você estar todos os dias, um turno inteiro dentro da sala de aula. Não é assim. É bem diferente. Existem programas de diferentes possibilidades, mas no nosso próprio programa, nós temos disciplinas que elas são moduladas, acontece uma vez por semana. Nós temos disciplinas, uma vez por semana, na verdade, quando eu digo modulada, eu quis dizer aquelas que são concentradas. Existe assim, uma semana, segunda a sexta, pronto, acabou essa disciplina. Então, o aluno pode programar a sua participação no curso de acordo com as suas possibilidades. Existem algumas disciplinas que são obrigatórias, disciplinas que elas são optativas, e o aluno, cumprindo os créditos mínimos, ele fica à vontade para cursar quando quiser, se quiser, e aí ele vai ter um curso de uma maneira assim, mais flexível. Aí eu adianto também outra possibilidade, é que o aluno pode, por exemplo,
se matricular como aluno especial em uma disciplina X. Ele pode fazer uma disciplina num semestre sem ser sequer aluno do curso. Ele pode fazer como aluno especial. Ele como aluno especial, e depois, ele de fato se interessando, ele pode, ao ingressar no curso, aproveitar o crédito daquela disciplina que ele já cursou antes. Isso não é só no nosso programa dele, ele pode cursar uma disciplina em qualquer programa que seja da área do Brasil. Ele pode cursar uma disciplina no programa da Federal, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, onde quer que seja. Quando ele entra no programa, ele aproveita aquele crédito de uma disciplina já cursada. Outra coisa é que ele entrou no programa e uma determinada disciplina ele quer fazer num programa que vai acontecer, uma disciplina modulada durante uma semana em São Paulo. Ele vai para São Paulo, cursa aquela disciplina e traz aquele crédito, vem para o seu currículo acadêmico. Então, é muito mais flexível, é muito mais facilitador a operacionalização de um curso de mestrado e, de igual forma, do doutorado. A grande diferença é que no mestrado o tempo é curto, é somente 2 anos, então talvez não dê para fazer muita mobilidade. Mas quando se quer, se consegue e se faz. E o que é mais interessante, em alguns casos, essa mobilidade pode ser com bolsa, com recursos de uma bolsa que ele possa adquirir junto aos órgãos de fomento. Perfeito, perfeito. Queria registrar aí a presença do nosso presidente, o professor Lúcio Beltrão, está aí dando a honra de participar da nossa live. Que dupla show! Obrigada, professor. Seja bem-vindo à nossa live. Quero registrar aqui também um colega lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Isso, eu ia falar agora. Lá também pode fazer, como, aliás, alguns alunos nossos foram lá cursar e foram muito bem recebidos por Fernando, que é o nosso popular Caco. Prazer enorme, Caco, ter você por aqui. Tem uma pergunta aqui do Glade Trainer. A linha de estudos socioculturais e movimento humano vai reabrir? Eu acho que deve ser a linha de estudos lá da ESEF. Não, ela, na verdade, nunca fechou. Nós tivemos dificuldade um pouquinho de vagas, porque nós tínhamos em Pernambuco somente a professora Clara, que ela se aposentou. Ela se aposentou, e aí nós ficamos com uma dificuldade transitória, que durou até um pouco mais do que a gente queria, porque a linha não estava fechada, mas só abria vaga para o professor lá da Paraíba. Agora nós já temos 2 professores que entraram nessa linha, que são novos professores. Um já era antiga, a professora Adriana Geres, e professora Raquel, Ana Raquel, que é uma recém-ingressante no nosso quadro de professores, que inclusive ela é concluinte do nosso curso. Ela é egressa do nosso programa. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Está conosco já, abrindo possibilidades de orientação na área de estudos socioculturais. E aí foi bom essa pergunta, porque nos fez lembrar que talvez as pessoas não tenham conhecimento no detalhe das linhas de pesquisa do nosso curso. Nós temos 2 áreas de concentração. Isso o curso aqui do programa UPL. Em cada programa tem possibilidades, outras de nomenclatura, mas que no fim terminam remetendo para a mesma possibilidade. Veja só, nós temos a área de concentração, saúde, desempenho e movimento humano. Nessa área de concentração, são 3 linhas, que é a linha de cineantropometria e desempenho humano. Nós temos a linha de exercício físico na saúde e na doença, que é extremamente procurada pelos profissionais que atuam como personal trainer, e aqueles que trabalham com idosos, né? Tem a linha de epidemiologia da atividade física, que é a linha onde nós atuamos, que faz os estudos, assim, de fato, para dimensionar qualquer desfecho na população, seja ele desfecho saudável, desfecho de problemas de saúde, seja de que natureza for. Na outra área, a área cultura, educação e movimento humano, tem só os estudos socioculturais em educação física e a prática pedagógica e formação profissional em educação física. Então, tem um leque imenso para todas as possibilidades de intervenção na área de educação física.
várias possibilidades, né? E assim, como você falou lá atrás, e a gente hoje com essa formação de bacharelado, muitas pessoas saem da faculdade e automaticamente ingressam no mercado de trabalho e não voltam para se qualificar e se especializar. Então, Isso. quão grande seria o ganho da nossa profissão se essas pessoas pudessem entender, né, a importância de continuar, buscar essas possibilidades, não só da especialização, mas do mestrado, do doutorado, para aplicabilidade, porque, assim, muitas pessoas associam a questão do mestrado e doutorado com a docência, né? De achar, não, mas eu não quero dar aula em universidade. Mas não é só isso vai E, além. E a praxis, ela com certeza ela vai ficar muito mais qualificada, né? Se essas pessoas tivessem essa consciência de buscar mais conhecimento, não é isso, Jorge? isso, sem dúvida alguma. Você chamou a atenção a um aspecto que é muito importante. Realmente, muita gente só associa mestrado e doutorado com a atuação na academia. Na E academia. que, sem dúvida, é o grande viés, não tenha dúvida. Mas, como você bem disse, a formação em mestrado, em formação em doutorado, dá ao profissional uma qualificação que fica com absoluta liberdade de intervenção em qualquer campo, a qualquer momento. Eu Verdade. tenho conhecimento de alguns profissionais, excelentes profissionais, que não fizeram formação nenhuma, mas têm formação para o mercado. São excelentes profissionais para atividades práticas, cursos com grande massa, mas, ao mesmo tempo, eles ficam, mesmo tendo qualificação, eles ficam impedidos de fazer palestras nas universidades, em grandes eventos científicos, acadêmicos, por falta da titulação. Então, essas coisas têm que andar paralelo. Tem que andar paralelo para que o profissional mestre ou doutor, aí ele tem ampla liberdade de fazer atuação, tanto na intervenção prática, quanto na atuação na academia. E na hora em que ele tem essa possibilidade, ele efetivamente não precisa ficar dando aula regularmente, ele pode oferecer cursos de diferentes padrões para próprios mestres e doutores também. Verdade, verdade. Tem um comentário. Professor, como o senhor analisa a sua passagem pelas SES? Fui seu aluno, me formei em 2009. Um grande abraço. Profissional Estácio Tabosa. Eu acho que é Estácio Tabosa o nome dele. Pois Estudou é, com o senhor lá em Caruaru, Itaéia. É uma satisfação muito grande ser contactado assim, por essas pessoas, por esses alunos, porque eu fui trabalhar na iniciativa privada já bem depois, exatamente quando eu estava na metade do meu curso de mestrado, que é outra questão. Eu fui professor exército como graduado em 1979. Só fui fazer especialização, que naquele tempo equivale a um curso de mestrado hoje, em 81. E fiquei com esse curso de especialização até 2004. Só em 2005 que eu entrei no mestrado. Então, o que acontece? Quando eu ingressei no mestrado, abriu-se esse espaço de trabalhar também na iniciativa privada. Eu trabalhei na Faculdade Salesiana do Nordeste, que hoje já não tem mais o curso, que é a FASNE, e fui trabalhar na ACES. A ACES foi muito prazerosa a minha passagem por lá, porque eu vi uma instituição privada com um princípio de formação das públicas. A ACES é uma instituição que ainda hoje que não só valoriza o profissional, o docente, abrindo possibilidade de atuar não só no ensino, mas como na pesquisa e na extensão. Então, a ACES foi uma escola para mim, porque o aluno, isso estou falando de 15 anos atrás, 10, 14 anos atrás, o aluno da instituição privada, ele tinha uma visão diferente do aluno da instituição pública, que é a mesma coisa na educação básica, o aluno da escola pública e o aluno da escola privada. Mas a SES me mostrou que era possível fazer uma atuação de qualidade e que qualificava não só o docente, como os discentes também. Porque alguns discentes, eu lembro muito bem, eles tinham dificuldade em cumprir horário, porque a SES é uma instituição numa cidade e que dá conta de alunos
várias cidades ao redor. Vários municípios vizinhos, verdade. E os alunos, eles dependiam, muitos deles, do transporte que a prefeitura oferecia para frequentar. Verdade. Então, e aí eu nunca imaginava viver com essa situação aqui, trabalhando aqui no Recife. E a SESC me mostrou algumas questões que a gente precisa contar com essas situações para ajustar a nossa forma de agir e de pensar. E eu que não era um professor muito de passar a mão na cabeça dos alunos, aí eu aprendi com a SESC que era preciso compreender um pouco mais essas dificuldades que os discentes tinham. Porque não é simplesmente a questão de pagar ou não pagar a faculdade. Era a questão deles terem a possibilidade de viverem aquele momento enquanto estavam comigo em aula na graduação. Então, isso foi muito prazeroso, foi muito formativo para mim também. Verdade. A gente consegue, numa situação como essa, Jorge, até enxergar. Porque, assim, muitas vezes, o fácil acesso, muitas vezes os alunos, eles não valorizam. E quando a gente vai nessas universidades, Jorge, a gente vê, né? Porque a gente, quem não conhece, quem não sabe, a SES, ela fica situada em Caruaru. Caruaru é uma cidade que fica em média 120 quilômetros de Recife, no Agreste. E aí o que acontece? Ela recebe alunos de vários municípios vizinhos, mas municípios vizinhos não são 5, 10 quilômetros, não. São municípios depois de 30 quilômetros, 40 quilômetros de distância que essas pessoas percorrem todos os dias para chegar na universidade. Então, o valor que essas pessoas dão a esse sacrifício para estar ali buscando conhecimento é regozijante para o professor que está ministrando, né, para o discente que está ali recebendo essas pessoas. Então, assim, realmente é um diferencial que você falou agora e realmente a gente começa a mudar esse conceito e entender muita coisa que acontece, né? Deixa eu ver aqui, tem um monte de comentário agora, olha só. Vamos lá. Qual a periodicidade dos editais de seleção para pós? Fala da EGE. Posso responder? Aí aqui, na sequência, acho que tem outra pergunta que pode ser respondida junto, Jorge, que diz assim, a primeira pergunta foi de T. Arruda, eu não sei qual, TR Arruda, eu não sei qual nome. A outra é de Juliana Silva. Professor Jorge, boa noite. Ainda continua com 2 entradas para o programa de mestrado e doutorado da UPE e UFPB? Eu acho que dá para responder juntas. Ah, perfeito. Veja bem, a entrada de mestrado ela é uma entrada anual. Nós tivemos já em 2 situações editais extras, justamente porque sobraram vagas. Vejam só, sobraram vagas e foi feito um edital extra para a entrada, né, no outro semestre. Mas o regular de mestrado é uma entrada por ano e esta entrada se dá no 2º semestre. Isso por questões administrativas mesmo, considerando o tempo anterior, antes de pandemia, que as bancas eram majoritariamente presenciais. Então, para professores de outros estados, só tinha recurso depois do orçamento ter sido executado. Então, não dava para acontecer muito bem no 1º semestre. Então, depois tivemos o doutorado, que é uma situação assim, um pouco mais tranquila, do seu ponto de vista de que não precisa formar uma turma. Né? O doutorado entra 4, entra 5. Então, o doutorado, nós tentamos até uma entrada, 3 entradas por ano. E terminou que ajustando as reais necessidades e ficou 2 entradas. É um edital único, mas com 2 entradas. Eu acho importante essa pergunta agora, porque neste momento eu estou aqui exatamente na cara do computador finalizando o edital de mestrado e se sexta-feira, até sexta-feira nós vamos aprovar também no colegiado o edital de doutorado. Então, logo agora, próxima semana, deve abrir o edital dos 2 cursos, sendo que o mestrado vai entrar este ano ainda, porque está atrasado por conta da pandemia, e o doutorado também está atrasado, mas o doutorado já abre vagas, como eu disse, para 2 entradas. Os alunos vão entrar ainda nesse ano, alguns, e depois tem uma outra seleção, embora no mesmo edital ele tem 2 períodos de avaliação. Então, vão entrar alunos selecionados agora para entrar nesse ano, e na próxima seleção, desse mesmo edital, eles já entram no início do próximo ano, lá para o mês de março. Então, o regular, todo ano
No mês de maio, junho, tem edital para o aluno entrar em agosto. E mestrado, todo ano, tem edital no março, abril, para o aluno entrar em agosto e em março do ano seguinte. Em janeiro. Em março. Em março. Perfeito. Essa é a regularidade das atividades. Mas fiquem atentos, porque daqui a uns dias nós estaremos na rua com edital de mestrado e edital de doutorado. E muitas vagas, muitas vagas. Quando a gente tem muitas vagas, não são 100 vagas. Muitas vagas 20 vagas, 30 vagas, que é o normal para mestrado. Entendi. Doutora Francis Paula, grande professor. Barros Marconi, acho que é Marconi Barros, grande professor Jorge, foi meu professor na minha graduação, da turma da ESEF, em Petrolina, primeira turma. Eita, Júlio Galamba, Jorge Bezerra, querido por todos os professores da área, guerreiro, sempre à frente de todos na busca da sua formação, respeito conquistado naturalmente pela seriedade em tudo que se propôs a realizar, verdade. Aí você Hoje tem um monte de mensagem aqui, dá até vontade de virar tiete de novo. Ó. Fui sua aluna na SES em 2008, saudade. A Yara Espíndola também. Isso. Lembro demais. Cessa Damascena, grande Jorge, prazer em rever você, grande abraço. Grande abraço, professor Jorge José Paixão. E, enfim, muitos fãs, viu, professor? Assim, o seu legado é muito grande. Olha, uma das coisas que eu mais me orgulho é exatamente desses toques, desses retornos, assim, porque eu nunca fui um professor bonzinho. Essa é uma coisa que eu tenho comigo, porque desde muito tempo eu aprendia que ser professor bonzinho era o bonzinho hoje e o péssimo do futuro. Porque isso é que é marcante na história de cada um. E a outra coisa que é fundamental para que eu tenha esse retorno é o amor com que eu faço as coisas que faço. Algo que eu digo que eu sou privilegiado, que eu consegui fazer na minha vida sempre o que gostei. Eu, quando estava atuando especificamente no esporte, eu cheguei a ser presidente da federação. Ou seja, eu era técnico, fui árbitro, depois fui diretor e terminei presidente. Sempre fazendo tudo da melhor forma que eu entendia que deveria ser feito. E o legado ficou, e até hoje me cobram por que eu não retorno, porque a ginástica de Pernambuco tomou um rumo que já não é mais no nível que nós tínhamos lá em 2001, quando nós tivemos. E trabalhar na universidade, eu comecei muito jovem, né? Eu tinha o quê? 22 anos quando comecei. Me subiu à cabeça a responsabilidade de ser professor universitário, inclusive dando aula para os meus colegas da bagunça do semestre anterior. Olha só. Que responsabilidade, Jorge. Exatamente. Aí isto me subiu muito a cabeça e eu virei aquele professor super exigente e que ao tempo foi me moldando para que eu chegasse numa condição que hoje alguns alunos até gostam, viu? Não, com certeza, assim, eu digo a você, assim, a minha turma, que é a turma 2000.2, a gente consegue enxergar muito essas questões quando a gente vê a diferença que vocês fizeram na vida da gente. Né? A gente sempre se encontra, eu acho que é uma das turmas da ESEF que mais se encontra, e sempre que a gente se encontra, a gente comenta muito isso. Então, os professores que realmente exigiram da gente são as referências que nós temos hoje profissionalmente. Porque talvez aqueles que abriam demais, que acabavam fazendo de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Não estou generalizando de que isso acontecia, mas assim, acaba que o aluno ele faz de qualquer jeito e ele não é obrigado a aprender. E aí, quando existe essa exigência, essa cobrança, a gente tinha que realmente estudar e tinha que estar sabendo o que era que estava fazendo, o que era que estava falando. Então, eu digo assim, que esse legado realmente, ele foi plantado e está conquistando. Sabe o que a Ludmilla colocou aqui? Que você não consegue ler essas letras miúdas, viu? Peraí, rapaz. Faz isso com bicho, não. Isso é verdade, né? E eu quero dizer assim, letrinha miúda, tá, não leio, tudo bem. Mas o que me chama mais atenção é que a gente precisa entender a questão global.
E naturalmente, em uma situação de live dessa, é mais plausível que apareçam pessoas sempre enaltecendo. Mas no meio do caminho pode ter alguém que não gosta também. E isto é perfeitamente natural, perfeitamente natural. Naturalíssimo. Não tem nenhum problema. Hoje, na condição de vice-coordenador do programa de pós-graduação aqui, eu tento levar aos colegas exatamente essa necessidade de exigir. Na hora que eu estou dizendo exigir, não é exigir o impossível, não. Exigir o possível, porque esse possível nós já passamos por ele e sabemos que é plausível. Se é plausível, por que não? Porque a gente vai aceitar o mais ou menos. Vamos trabalhar em cima de uma perspectiva de fazer sempre o melhor possível. Na hora em que a gente faz o melhor possível, a gente tende não só a aprender, como a abrir perspectivas de aprender mais, de buscar outras possibilidades. Eu diria assim, na formação estrito sensu, já se entende que é algo assim mais forte, mais rigoroso. Mas o que é mais forte e mais rigoroso é o leque que tem de possibilidades para levar o aluno a já decidir na entrada do curso que linha de estudo ele vai querer seguir. Diferente de formação de graduação, que em algum tempo atrás sequer tinha uma monografia. Eu não sei se você já chegou no tempo de ter a monografia. Eu, por exemplo, eu não fiz monografia. No meu tempo não tinha. Até no curso de especialização eu não tinha monografia, que era esse o nome que dava ao trabalho de conclusão de curso. Então, no mestrado, já começa com esse norte, é preciso já se focar em algo. O aluno, quando escolhe um docente para ser o seu orientador, ele já foi buscar a história de formação do docente, se aquele docente está dentro do que ele está pensando em estudar. E ele já apresenta um pré-projeto. Então, essa é uma situação que dá ao estrito sensu a possibilidade de o docente ir buscar mais no aluno, porque ele já tem um foco. Ele não está com um leque 100% aberto, sem saber o que vai fazer na metade do curso. Na metade do curso, ele já tem que estar qualificando o projeto que ele escolheu fazer, e para ele fazer isso, ele vai... por isso chama orientador. O aluno de mestrado e de doutorado, ele tem sempre um orientador pertinho dele o tempo todo. Diferente na graduação, que ele vai, quando está no penúltimo semestre, ou no último, é que ele precisa ter um orientador. Então, são coisas divergentes, mas assim, pelo fato de ter um orientador desde o início, torna o trabalho mais fácil. Porque o orientador vai dizer os caminhos, as disciplinas que são mais compatíveis com o que ele gosta. E assim vai. Então, é isso que eu quero dizer, que hoje o profissional de educação física, ele tem possibilidade de avançar muito nos seus estudos e fazer a sua formação pós-graduada no estrito sensu. Não parar na formação pós-graduada apenas na especialização. E o mercado está cada dia mais exigente, né? Eu diria que, por algum tempo na nossa história de vida, nós entendíamos que ser formado, que era essa palavra, quem tinha uma graduação, ser formado era o máximo. Hoje, as coisas não são mais assim. Uma graduação simplesmente não dá garantia de espaço no mercado de trabalho para ninguém. É verdade, Jô. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos desmistificar essa formação de estrito sensu, exatamente para que quem se aproxima veja, vivencie, que não é mais algo inacessível. É algo absolutamente simples. Fácil, assim, não é fácil no sentido de ser um trabalho sem valor. É algo que quem faz dá valor. Quem faz dá valor porque sabe o que custou para chegar ali. É verdade. Perfeita colocação. Perfeita. Tem aqui, Cessa Damascena novamente. Jorge é um baluarte da educação física, uma grande referência na formação de muitos aqui, inclusive na minha. Na minha também, Cessa. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário. Veja se você sabe quem foi que escreveu isso. Inspiração para muitos. Me sinto privilegiada em ser filha e de buscar o meu melhor, mas sempre me espelhando nesse cara que é o meu maior ídolo. Olha só. Essa pode ser Ludmila, não tem jeito. Né? Eita, filha, que adoro, viu? De paixão. E tem aqui, Glede Treine. Pense hoje e execute um flic-flac na próxima aula.
Eu já escutei isso também. Mas é desafiador, mas a gente vê o legado mesmo, Jorge, a palavra é essa, de toda a tua dedicação, né? E aí a gente vê e ter como hoje vice-coordenador da pós-graduação e podendo falar para a gente dessas possibilidades, identificar o que o nosso Estado hoje está oferecendo e que é necessário estimular os profissionais de educação física a buscarem mais conhecimento, mesmo que a atuação não seja específica na docência universitária, né? E aí, assim, o que você diria hoje, assim, para os profissionais que estão se formando, que estão saindo da faculdade, já com aquela sede de mercado de trabalho, e assim, a gente sabe que hoje cada dia é um pouco mais difícil diante desse cenário que a gente está vivendo, de direcionamento para essas pessoas buscarem cada vez mais esse aperfeiçoamento profissional. Milúcia, é bacana, sabe, a gente refletir sobre isso, porque muitos põem na cabeça de que terminou o curso de graduação, se formou. E essa palavra se formar, ela não existe para um grande profissional, de qualquer área, não é só de educação física. A formação ela vai até o fim da vida. O tempo todo nós vamos estar em formação, porque as experiências são cada vez maiores. Ninguém imaginava um dia que fosse enfrentar uma pandemia que parasse tudo e tivesse tudo que recomeçar de um jeito diferente, com ajustes diversos em N campos. Então, o profissional de educação física ele precisa entender que a conclusão do curso de graduação é apenas uma carta de euforia para ele avançar na sua formação em nível superior. Então, na hora em que ele termina o ensino médio, ele está apto a entrar no nível superior. Aí ele faz a graduação. Concluiu a graduação, ele é um rito de passagem. A partir dali, ele vai ter possibilidades de ter uma formação em nível superior, que aí essa formação em nível superior lhe dará a condição de acessar vários campos de atuação. Eu vou dar um exemplo prático, assim, até simples. Hoje, para ser oficial da Polícia Militar, é preciso ter uma formação em nível superior. Mas eu me formei em qualquer área. Em educação física, para ser específico. Aí eu posso entrar na Polícia Militar, porque eu tenho uma formação em nível superior. Eu quero ir para a Polícia Federal. Eu posso ir se eu tiver uma formação em nível superior, sem especificar sequer a área. Eu quero ser um auditor no Tribunal de Contas. Qual é a formação? Não, tem que ser formado em economia? Não. Tem que ter uma formação em nível superior. Então, isso é o que dá o profissional, ao se graduar, a possibilidade de ir para diferentes áreas de atuação. Mas ele quer ficar na própria área de educação física. Ótimo. Então ele vai fazer curso de especialização, ele vai fazer curso de mestrado, curso de doutorado. E o que é importante, eu conheço doutores que terminaram o seu doutorado, eles voltaram a fazer curso de graduação em outra área, porque descobriram que precisava ter uma formação na graduação para o exercício do que ele gostaria, por exemplo. E vou dar o nome aos bois. Olha só. Nós temos o professor Antônio Roberto Rocha Santos, falecido no ano passado, professor Tubarão, muito conhecido de muitos. Tubarão. Isso. Ele terminou o curso de doutorado em educação física, mas sempre gostou da área de psicologia, Então, ele queria ter um consultório de psicologia, mas não podia, porque ele não era psicólogo, ele era profissional de educação física, era doutor em educação física, mas teve que fazer a graduação em psicologia para ter o seu consultório de psicologia. Então, não existe o final da história, existe o começo. Verdade. O começo é o rito de passagem. Terminou a graduação, pronto, você estará agora livre para estudar do jeito que quiser, onde quiser, como puder. Vai ter coisa que vai fazer todo dia? Ótimo. Tem coisa que fazer um dia, uma vez por semana, 15 dias. Escolha o que é possível para a sua realidade de fazer a progressão na sua formação. Seja na especialização, no mestrado, no doutorado, se tiver essas perspectivas de ir muito mais além. Lembrando que
hoje, o mercado, até para a docência, que muitos dizem, eu não quero ser docente, não quero ser professor em nível superior, porque era uma única instituição. Pernambuco, por exemplo, só tinha a FESP, depois de algum tempo é que chegou a federal, e hoje no estado de Pernambuco tem uns 40 cursos de educação física. Você até pode me dizer Mais ou como menos. precisa. Mais ou menos. Entre presenciais e EADs. Mais ou Pois menos. é. Então, existe mercado de trabalho. Porque o profissional de educação física que estiver efetivamente só raciocinando num trabalho, numa intervenção prática de exercitação diária, ele tem uma carreira mais curta, porque por mais que ele tenha um estilo de vida, quando chegar para os 50, 60, ele vai ser estimulado a dar uma parada. E se ele tem outras formações, ele vai continuar transmitindo o seu conhecimento em outros níveis. Eu, por exemplo, hoje com 64, me sinto um garoto, morrendo de vontade de voltar tudo no tempo, para eu fazer tudo de novo. Coisa boa. Coisa boa. Mas é verdade, assim, a nossa profissão, ela é apaixonante, ela é maravilhosa, mas aí chega numa fase da vida que ela é ingrata. A gente tem que parar e tem que ver o direcionamento que vai ser seguido. E querendo ou não, essa busca pelo conhecimento nesse contexto, ela só tende a contribuir, né, com o profissional, porque aí vem a questão de valorização de todo um trabalho, toda uma dedicação ao trabalho, né, e aí contribuir agora para deixar o seu legado, né, de passar isso, passar esse conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas com a compilação do conhecimento científico que é adquirido, né, nessa formação, Isso. formação de stricto sensus. Então, assim, isso realmente tem que ser pensado, né, e não ficar bitolado apenas no conhecimento técnico. E lembrar que o científico, ele é necessário, né. Tem uma pergunta aqui da Cessa. Ela Cessa não, é Damascena? Eu tô lendo Cessa, mas enfim. Deve Jorge, ser Conceição Damascena, eu me lembro demais dela. Conceição, então é Cessa Damascena. Jorge, em se tratando da formação estricto sensu, a realização da pesquisa, dissertação e tese é a condição para a obtenção do título, mas temos perfis para a pesquisa e para a docência. Como lidar com isso? Eu vou na primeira parte focar um pouco mais. A questão da pesquisa é que também é uma coisa que está muito mistificada. Todo mundo entende que pesquisa é só algo muito distante para ir buscar não sei aonde os dados, um trabalho de campo gigantesco, assim, existem pesquisas gigantescas, mas existem pesquisas mais curtas, mais próximas, e até mesmo pesquisa em base de dados já coletados, que permite ao aluno desenvolver o seu trabalho analisando dados de um banco de dados já existente de uma pesquisa grandiosa que nós, por exemplo, na ESEF já fizemos diversas. Nós estamos, este ano, terminando o planejamento para em 2021 agora, nós refazermos um levantamento estadual que fizemos em 2006, fizemos em 2011, fizemos em 2016 e vamos fazer de novo em 2021. Ou seja, com esse banco, desses 3 bancos anteriores, mais de 10 dissertações, mais de umas 8, também ou 10 também, teses de doutorado saíram desses estudos. E essas pessoas que fizeram essas dissertações e teses, não necessariamente foram as pessoas que foram ao campo buscar o dado. Então, não tem essa coisa de ser difícil de fazer. A pesquisa é com a condição. Sim, mas que tipo de pesquisa? Em que banco de dados você vai atuar? Então, existem muitas possibilidades e não somente aí, no fim do mundo, trazer a informação para desenvolver o seu trabalho acadêmico. A segunda parte, nem lembro agora o que ela falou, que eu não entendi bem. Tratando da realização da pesquisa, se é a condição para a obtenção do título. Mas temos perfis para a pesquisa e para a docência. Como lidar com isso? Acho que ela quis dizer da identificação do perfil no período de... Eu penso que é dentro daquilo que nós estávamos falando. E que o que lhe dá a condição de ter o título não é o fato de fazer a pesquisa.
é o fato de você fazer um trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos no mestrado a dissertação, a partir de pesquisas realizadas. Não necessariamente que tenha sido a pessoa que foi ao campo buscar. Tem lá o banco. Nós temos aqui o projeto Atitude, que eu acabei de falar, temos o projeto Sacode, que investigou diferentes possibilidades do aluno ter aula de educação física no formato tradicional, com a duplicação da carga horária, foi um grupo. Outro grupo foi duplicação da carga horária e mais um treinamento especial para os professores. E um outro grupo que fez as duas coisas. Então, esse projeto ele foi feito de 2016 a 2018. E o banco está aí. Então, o aluno pode entrar no mestrado agora e tirar o seu trabalho a partir desse banco feito. Então, isso é que é a questão da pesquisa. Escreveu o seu trabalho, defendeu a sua dissertação, ele está apto a ser um pesquisador, se quiser, ou ser um profissional que faça a docência e não tenha tanto interesse em ir para o campo para fazer pesquisa de campo. Então, Perfeito. Existem as duas possibilidades e elas não são excludentes. Ele pode fazer as duas coisas se quiser. Se puder fazer uma, faz. Se Não quiser fazer... não é uma realidade distante, né? E Não é uma também não realidade. exclui. Exatamente. Perfeito. Jorge, nós chegamos a 56 minutos da nossa live. Estamos no finalzinho. Eu queria que você deixasse aí um recado para o pessoal. E já finalizasse, porque a gente vai, infelizmente, precisar finalizar o nosso papo. Eu fico assim, muito agradecido da oportunidade de conversar com você e com os profissionais de educação física, meus colegas, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo, porque eu senti na pele o quanto era distante eu pensar em ser mestre ou doutor. Isso é algo que, assim, no meu tempo só podia fazer doutorado no exterior. Para fazer mestrado tinha que ir para o sul do Brasil. Hoje nós temos aqui à mão. Como eu disse, em várias cidades do Nordeste tem programas. E nós temos em Recife pelo menos 2 programas de formação em educação física. Então, eu fiz formação a nível de estrito senso já muito tarde. 25 anos depois de ser professor universitário, é que eu fui fazer mestrado. Sob o ponto de vista do acesso ao trabalho, eu nem precisava, porque naquele meu tempo não exigia. Depois que eu fiz o mestrado, é que eu senti, se eu fiz o mestrado, por que é que eu não posso ir fazer o doutorado? Então, me preparei por 2 anos e fiz a seleção e fui bater em Santa Catarina, que era o melhor programa de educação física do Brasil. Eu nunca me contentei com isso, né? A USP, em São Paulo, é sempre um centro muito reconhecido, mas a UFSC de Santa Catarina, que é um programa hoje 6, eu fui aprovado na seleção e fui embora para lá, me transferi, pedi interrupção do trabalho, passei 4 anos lá. E quando eu estava lá, o fruto do meu trabalho já aqui me permitiu também, junto com os outros docentes e a coordenação do programa na época, abrir o curso de doutorado. Então, eu diria que eu sou o último profissional de educação física daqui da região que teve que ir para longe para fazer o seu curso de doutorado. Eu tenho a satisfação de dizer que, da minha geração, eu sou o único profissional de educação física doutor. Existem muitos outros doutores, mas todos eles mais jovens que já compreenderam o caminho antes e já estão aí já há algum tempo. Eu tenho a satisfação de dizer que o diretor da minha unidade foi meu aluno lá na graduação. Eu tenho a satisfação de dizer que meu orientador de mestrado foi meu aluno na graduação. Então, tudo é possível. Quando se quer pensar grande, é só trabalhar nessa direção. É isso que eu digo aos formandos de hoje. Perfeito. Jorge, em nome do CREP, eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Chegou um monte de mensagem. Foi de Vânia, dizendo que você foi professor dela lá em Caruaru. Marcela está dizendo aí, grande professor. Então, assim, em nome do CREP, eu queria agradecer muito por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui durante toda essa live. Infelizmente, só temos 1 hora, mas foi maravilhoso. Temos muitos elogios aqui. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E aí a gente vai poder ter outros momentos como esse. Muito obrigada em nome do CREF.
E a todos, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Estaremos lá.